Bom, ainda introdução ao Antigo Testamento, nós falamos sobre a inspiração plenária e verbal. Isso aí é um ponto de fé, de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, que o primeiro escritor foi Moisés, aquilo que ele escreveu foi inspirado por Deus. Teve muita coisa que Moisés sabia que não veio parar na Bíblia, e que a Bíblia toda é um processo que não é um processo mecânico, tá? Não é um ditado. Deus não estava ditando para Moisés o que ele tinha que escrever. Ele foi tomado pelo Espírito Santo, tomado. Ele está sob a influência, mas a inteligência é dele, o vocabulário é dele, a tinta é dele, o material é dele, o cansaço é dele também, e não é uma psicografia. Pois bem, Moisés escreveu os primeiros livros, e aí nós temos uma espécie de cronologia, tá bem? Do Antigo Testamento. Cronologia. O que significa cronologia? A história bíblica ela veio sendo contada passo a passo, na linha do tempo. O que Moisés procurou fazer? Ele procurou escrever os assuntos de acordo com uma ordem de acontecimentos. Você pega o capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis. O que você vai ter? Você vai ter o relato da criação. Relato da criação. Primeiros 3 capítulos se ocupa de Adão. Aí você vai para o capítulo 4, que aparece a história do primeiro homicídio. Aí capítulo 5 começa a família de Adão de novo, aparece 7 na história. Vai até o capítulo 7, surge Noé, acontece o dilúvio, desaparece Noé, aí a turma se multiplica de novo e constrói a chamada Torre de Babel. Torre de Babel está desobedecendo uma ordem que Deus deu, que era deles se espalharem sobre toda a face da terra. Aí você percebe quanto tempo demora de Adão até o dilúvio, pela cronologia bíblica. Você tem aí 1656 anos. A gente pode arredondar, tá bem? Você tem de Adão a Noé, se você arredondar, você vai ter 2000 anos, se arredondar. Bom, 2000 anos. 2000 anos contado em 11 capítulos. É pouca coisa. Quer dizer que você não tem uma história exata, tintim por tintim, palavra por palavra. O que você tem? Você tem um esboço, que é o suficiente para a gente entender a criação, a queda e o dilúvio. Depois você vai para a história de Abraão. Começa no capítulo 12. Aí você vai do capítulo 12 até o capítulo 22, 10 capítulos só para Abraão. Quando você compara a história de Abraão com 2000 anos de história, Abraão viveu 175 anos. Quer dizer que o livro está dizendo para a gente que a história de Abraão ela tem uma importância muito grande pela quantidade de capítulos que ela ocupou. É muita coisa. Você pegar 10 capítulos só para contar a história de Abraão, 175 anos, comparado com 2000 anos. Agora, por que isso aconteceu? Porque Moisés ele tem mais acesso à história de Abraão do que a história de Noé. Ele tem mais acesso à história de Jacó do que a história de Adão. Por isso que ele pega lá a partir do capítulo 23 e aí ele vai escrevendo a história de Isaac. E depois ele pega e escreve a história de Jacó. Depois ele escreve a história de José. Do capítulo 12 ao capítulo 50, para poder abranger um período de 190 anos de história, mais ou menos. É a importância que existe. A parte mais importante do Gênesis, então, para Moisés, é a história de Abraão. Qual que é o detalhe? Abraão ele viveu num tempo em que ele não era judeu, tá? Abraão não era judeu. Abraão ele era babilônio. Ele vivia na Babilônia, ele era um caldeu. A Caldeia ficava dentro da Babilônia. Onde Deus foi pegar o primeiro crente? Na Babilônia. Foi ali que começou o Evangelho. Depois, Deus falando com Abraão, disse que o povo dele ia ser escravo em terra estrangeira. Para onde o povo foi? Para o Egito. Ficou 430 anos no Egito. Deus levantou Moisés. Nesse tempo, o Egito já se tornou uma potência mundial, muito mais poderosa do que é os Estados Unidos hoje. Muito mais poderosa. Por quê? O Egito tinha um domínio militar sobre o mundo. É onde surge Moisés. 430 anos no Egito, Moisés tira o povo e
para colocar na terra prometida. Deus prometeu para quem? Para Abraão. Deus prometeu para Abraão que o povo dele seria o dono de Canaã. Porque quando você pega o mapa mundi, o que você percebe? Você percebe que a terra de Canaã está bem no centro do mundo. Tá bem? Você tem que pegar, não o globo, você pega um plano esférico, tá? Um mapa aberto. Aí você pega e passa uma cruz no meio. Você vai perceber que aquela região do Oriente Médio está bem no meio do mundo. E dali é que começa a história da salvação. Bem ali começa a história da salvação. Deus quer fazer isso. É um movimento centrífugo de Canaã para o mundo. É naquela região que estava o Jardim do Éden mesmo. Naquela região de Canaã e da Babilônia, onde hoje é o Iraque. Pois bem, Deus escolheu um homem no centro do mundo para dali fazê-lo bendito em todas as nações. Uma bênção para todas as nações. Tira o povo de Israel do Egito. O plano de Deus parece para nós, através do livro de Êxodo, o plano de Deus é que em 3 vezes eles chegassem a começar a conquistar a terra. Eles iam fazer uma peregrinação que duraria 3 meses. Os números é que eles são estranhos para a gente na Bíblia, e é aqui que o pessoal da crítica pega a gente. Por quê? Porque diz que Moisés ele saiu com um exército de 600 mil homens do Egito. Se você comparar o Brasil 250 milhões, o exército brasileiro é composto de 200 mil soldados, exército, marinha e aeronáutica, 200 mil soldados. E aí a Bíblia chega e fala de um exército de 600 mil soldados, é de colocar medo em qualquer um. Por isso que Faraó tinha pavor. 600 mil soldados, só homens, sem contar mulheres e crianças. Aí começa o ponto fantástico da Bíblia. Fantástico por quê? Um exército de 600 mil é de colocar medo em qualquer reino. É soldado demais, é muita gente. E se você coloca uma mulher para cada homem, 1.200.000 pessoas. E se você colocar aí 2 crianças para cada casal, você já está aí na casa dos 3 milhões, 4 milhões de gente. 4 milhões de pessoas para sair do Egito, passar pelo meio do Mar Vermelho e ir para a terra de Canaã a passo de camelo, a passo de galinha, a passo de cabrito, andando pelo meio do Mar Vermelho. Aí vem o pessoal da história e fala: está vendo como o material é fantástico? É lenda. Não tem como você andar com 4 milhões de pessoas pelo meio do deserto, e comida para todo mundo, e água para todo mundo, 4 milhões, e banheiro para todo mundo, e roupa para todo mundo, e cama para todo mundo. Fala, onde você vai arrumar 4 milhões? Aí ele vai dizer, a Bíblia é um livro lendário, 4 milhões de pessoas. Você vê aquelas cenas de cinema, não dá nem para imaginar. Nunca vimos 4 milhões de pessoas, 5 milhões, sem contar os estrangeiros que saíram junto com o povo de Israel. Nunca se viu 5 milhões de pessoas numa peregrinação pelo meio do Mar Vermelho. Aí o pessoal da ciência fala, está vendo como a Bíblia é um livro lendário? Tem que ser crente. Tem que ser crente para acreditar nisso daí. O mar se abriu de um lado, do outro, o pessoal passou a pé enxuto. Moisés está contando uma lenda hebraica, é o que o pessoal da crítica vai dizer. E você que é crente fala, não, aconteceu assim mesmo, do jeito que está ali. Bom, o pessoal da crítica vai dizer também o seguinte, não, deve ter sido questão de 6 mil pessoas, dá para a gente aceitar, entender, 6 mil pessoas, né? 60 mil pessoas, até que dá, 60 mil pessoas, mas 6 milhões de pessoas, não tem como, não tem comida para tanta gente assim, não tem água, eles ficaram sem água. Por outro lado, você que é crente já começa a imaginar o quê? Realmente o pessoal estava com razão de reclamar que não tinha água, não é? A Bíblia fala que eles reclamaram que não tinha água e reclamaram que não tinha comida e que demorou, porque Deus poderia ter levado eles beirando o mar, só que a Bíblia diz que os filisteus estavam em guerra contra os egípcios, e para que eles não se desanimassem por causa das guerras, Deus levou eles pelo meio do Mar Vermelho, uma viagem que demorou muito mais tempo. Se eles tivessem ido pelo caminho do mar, em 3 dias tinham chegado em Canaã, em 3 dias, mas aí eles foram pelo Mar Vermelho, 3 meses.
Chegou lá, Moisés sobe o monte. Sobe o monte e ficou lá 40 dias e 40 noites, quase 2 meses desaparecido. O povo reclamou. O povo reclamou. O meu líder que me tirou do Egito, cadê ele? Fizeram um bezerro de ouro. Deus mandou matar o pessoal do bezerro de ouro. Aí o pessoal da crítica falou: tá vendo? Tira do Egito e manda matar. É uma guerra tribal que está acontecendo entre eles. Uma guerra tribal. O pessoal mal saiu da escravidão e já está se comportando com loucura. Também 600 mil soldados, todo mundo com espada. Por que não entrar numa guerra? Entraram em guerra. O fato é que eles desobedeceram a Deus, e a viagem que deveria demorar 3 meses, tomando conta da terra prometida, se transformou em 40 anos. 40 anos. Por causa de desobediências. No livro de Deuteronômio diz que foram 10 desobediências, 10 tentações. 10 vezes tentaram a Deus. O povo realmente precisava se converter. E Deus disse que eles não entrariam na terra prometida por causa da desobediência. Depois do período de Moisés, Moisés morre e começa o período de Josué. Aí Josué, ele começa a conquista da terra prometida, que foi prometida para Abraão. E ele consegue conquistar toda a terra? Não consegue. Por quê? Porque na medida que eles iam conquistando a terra prometida, ia instalando acampamentos. E os soldados, ao invés de irem e ajudarem a outra tribo a conquistar e expulsar os cananeus, não, eles ficavam ali. Josué teve vários problemas. É mais ou menos a comodidade que a gente tem, né? Vamos evangelizar a cidade de Tiradentes, vamos. Depois que a gente construiu a primeira igreja, a gente fica por aqui mesmo. Não faz mais nada. Deixa o irmão abrir um ponto de pregação lá e cavar o barranco sozinho. É mais ou menos isso. Aconteceu com eles e acontece com a gente também. Depois que você já está na sua casa, você vai se preocupar em construir casa para os outros. É por isso que o sistema de mutirão ele é complicado, tá? Você faz um mutirão, constrói a sua casa, aí o pessoal fala: só entregamos quando vocês construírem a última casa, porque se entregar a primeira chave ninguém ajuda mais nada. É complicado, não é verdade? O povo de Israel fez isso, foi conquistando a terra prometida, conquistando, e à medida que eles iam conquistando, armavam o acampamento e não saíam mais para a guerra. Consequentemente, vinham os cananeus e porrada neles, espada, violência. Os cananeus se fortaleciam, porque o povo de Israel estava dominando a terra. Só que eles não conseguiram expulsar os filisteus, por exemplo, os midianitas não conseguiram, e várias nações cananeias ficaram ali. Josué morreu, e o que acontecia com o povo? Eles usavam os cultos dos cananeus para adorar a Deus. Sincretismo religioso. O período dos juízos foi dramático, tá? Dramático. Aproximadamente 200 anos desvirtuados. 200 anos. Poucos pregadores, poucos sacerdotes, um ou outro líder libertava ali, mas quando você lê aquela libertação que está acontecendo no livro dos juízes, não é uma libertação nacional, é tribal mesmo, tá? É só defender o nosso pedaço aqui. Não é uma coisa que eles pensavam no reino inteiro. É assim que você tem que ler o livro dos juízes. É uma libertação local, momentânea, até que a gente chega no período dos reis de Israel.